Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar a aula 8 da apostila 2. E hoje nós vamos tratar de um velho conhecido nosso, que é o Maquiavel. Por que velho conhecido? Porque no início do ano nós já começamos a trabalhar um texto do Maquiavel, texto esse do vestibular da Universidade Federal do Paraná de 2020. Então, na aula passada nós trabalhamos ali aquele momento de passagem da Idade Média para a modernidade, que tem como elemento principal o rompimento do teocentrismo e a ascensão do antropocentrismo, ou seja, o homem ele passa a ser agora o centro do que diz respeito da construção do conhecimento, da produção do conhecimento. Pois bem, o Maquiavel ele vai viver um período histórico chamado de Renascimento. Ele é um autor que vive em Florença, né, uma cidade conhecida como o berço do Renascimento na Itália. E o Maquiavel ele tem como o elemento principal da sua análise a política. Então, muitos consideram aí o Maquiavel como uma espécie de paradigma na análise política, né? Ou seja, nós temos a análise da política antes do Maquiavel e depois do Maquiavel. E qual que é o elemento fundamental nessa questão em relação à visão política do Maquiavel? Essa questão do rompimento do Estado com a religião. Como nós já trabalhamos em sala, o Maquiavel parte de um princípio que a política ela deve ser desvinculada de valores morais e religiosos. Ou seja, a política não deve estar a serviço de nada. Pelo contrário, a religião que teria que ser utilizada em interesses políticos. Então, o Maquiavel ele parte desse princípio. E existem alguns elementos que são fundamentais para entender o pensamento desse autor. O primeiro é o contexto no qual ele vai escrever, né, sobre política. O Maquiavel vai viver numa Itália dividida, numa Itália estável politicamente. A Itália era um país que era dividido em 5 grandes reinos, né? Veneza, Milão, os reinos papais, Florença e Nápoles. E esses 5 reinos, eles tinham interesses divergentes, eles entravam em conflitos, e isso tornava a Itália um país instável politicamente, um país fraco. Tanto que a Itália ela foi invadida por espanhóis, ela foi invadida por franceses. Então, um dos sonhos do Maquiavel, quando ele escreve sobre como que a Itália deveria ser governada, era a unificação da Itália, para que ela se tornasse um país forte. Então, o contexto. Outro elemento importante dentro da filosofia do Maquiavel está relacionado à verdade efetiva das coisas. Um conceito que nós trabalhamos de maneira incisiva aí no início do ano. E o que é a verdade efetiva das coisas? O Maquiavel ele critica todos os autores aí filosóficos que trataram política anterior a ele, o Platão, o Aristóteles, o Agostinho, o Tomás de Aquino. Por quê? Porque para o Maquiavel esses autores eles tinham uma espécie de hábito de fugir da realidade, de tentar idealizar um comportamento político, de tentar idealizar um cenário político ideal. E o Maquiavel vai dizer que não. Ele vai dizer que a política deve ser tratada da maneira como ela é, e não como nós gostaríamos que fosse. Então esse é o elemento importante para entender o Maquiavel, né? Não idealizar, tratar a realidade como ela é. Até porque o Maquiavel ele parte de um princípio que os homens são maus por natureza, né? Que os homens enganam, que os homens manipulam. Então eu não posso visualizar um ser humano sendo que ele não é assim. O que eu tenho que fazer? Para o Maquiavel, eu tenho que criar elementos para saber lidar com essa natureza negativa dos seres humanos. E isso quem vai realizar é aquele que está à frente do poder, ou como o Maquiavel denomina, o príncipe. Outro ponto também importante é que
que o Maquiavel, nessa construção dele, ele se utiliza de vários elementos, de várias fontes históricas aí para dar base para aquilo que ele está falando. Né? Um dos livros que cai na Federal esse ano são os discursos sobre a primeira década de Tito Livio, no qual o Maquiavel vai analisar a República Romana. E o grande elemento dessa análise são os escritos de Tito Livio, que foi um historiador romano. Então, o Maquiavel, ele se apega à história. Para ele, a história é fonte de ensinamentos. Para ele, a partir do momento que eu me utilizo da história, eu posso não cometer os erros que foram cometidos anteriormente. Outro exemplo histórico que o Maquiavel vai se utilizar é a família Borgia, né? Em especial o Alexandre VI e principalmente o Cesare Borgia, que era filho de Rodrigo Borgia, né? O Papa Alexandre VI. E ele vai trabalhar toda essa perspectiva de como os Borgias articularam, como que os Borgias arquitetaram projetos para se manter no poder, para alcançar o poder. Então, a ideia do Maquiavel parte do princípio daquela frase, que não é dele, mas é associada a ele, que é: os fins justificam os meios. Na análise política, o Maquiavel vai colocar que o que vai importar é o resultado da coisa. Se o resultado for positivo, e o positivo aí nós temos que entender o seguinte, que é o bem do Estado. O Maquiavel não trabalha com uma ideia de tirania, de alguém de um governante, de um príncipe que está buscando atender interesses específicos. A visão dele é um país forte, um Estado forte. Então, se o final da ação política for um Estado forte, para ele isso vai ser válido, não vai importar. Por quê? Porque ele, como ele mesmo diz no Príncipe, né, cuide o príncipe de alcançar e manter o poder. Os meios serão julgados todos honrosos, porque o vulgo, ou seja, o povo, está mais preocupado com o resultado e a aparência das coisas. O que ele quer dizer com isso? Que se o resultado for bom para o povo, ele não precisa se preocupar com isso. E aí nós chegamos num ponto sensível do Maquiavel, né? Que ele compactua que na condução política nem sempre nós devemos seguir tudo aquilo que é moralmente colocado. Então, o que ele quer dizer com isso? Se for para chegar a esse bem do Estado, é válido mentir, é válido arquitetar, é válido matar, é válido não cumprir com as promessas. Tudo isso faz com que o governante tenha o que ele chama de virtude, que é um conceito que nós podemos associar à virtude política. Ele não traduziu o termo do latim para o italiano para que não fosse confundido com a virtude cristã. Então, virtude está associado a uma virtude política que aquele que está à frente do poder deve ter. E que geralmente está associado com outro conceito importante aí dentro da filosofia do Maquiavel, que é o conceito de fortuna, né? Que nós vimos lá no livro da Maria Teresa Sadek sobre Maquiavel, que era tratada como uma deusa. Posteriormente, na Idade Média, acabou sendo condenado porque quem deveria decidir o destino das pessoas era Deus e não algo aleatório. E o Maquiavel retoma a ideia de fortuna, né, como uma espécie de variável, ou seja, a fortuna muitas vezes é aquilo que eu não consigo prever, às vezes que eu não consigo combater, a sorte, o destino, a ocasião. Por isso que o Maquiavel trata que o homem de virtude vai saber lidar quando os ventos da fortuna lhe forem desfavoráveis. As coisas elas podem mudar, por isso a virtude. Então, reforçando mais uma vez, a ideia de virtude para o Maquiavel é uma ideia de virtude política. Né? Tem uma outra passagem no Príncipe que é muito simbólica, né? No qual o Maquiavel afirma que o príncipe de virtude é aquele que em tempos de paz pensa na guerra. Então, vocês têm que entender que a virtude é um termo relacionado à virtude política. Ou seja, eu devo seguir o bem, eu devo fazer o bem, mas eu também devo saber fazer o mal quando necessário. Eu devo saber que
muitas vezes eu não preciso cumprir com promessas que eu coloquei, caso isso me venha a ser desfavorável mais adiante. Então, esses dois conceitos de virtude e fortuna, eles estão relacionados de maneira direta. Por quê? Porque o príncipe ele deve estar preparado para saber lidar com a fortuna, para saber lidar quando as coisas lhe são desfavoráveis. Então, lembrem-se, virtude está relacionado à virtude política que o príncipe deve ter. E falando na obra O Príncipe, né, ela é uma espécie de manual de como aquele que está à frente do poder deve tratar para alcançar esse poder e manter esse poder. Claro que tem uma série de discussões sobre isso, né? Rousseau colocou que o príncipe é uma espécie de alerta de Maquiavel para com as populações para entender como que funciona o governo. Uma das passagens mais simbólicas do príncipe está relacionado à questão de quando Maquiavel pergunta se é melhor ser amado ou ser temido. E o Maquiavel ele vai ser incisivo, né? Ele vai dizer que é melhor ser temido. Então, a leitura do príncipe vai trazer uma série de possibilidades, uma série de situações políticas que divergem com toda a tradição de pensamento político anterior ao Maquiavel. Então, tem que ficar bem claro, o Maquiavel foi um autor mal interpretado. O livro da Maria Teresa Sadek deixou claro isso quando trata dos termos maquiavélico e maquiavelismo. Como eu já comentei para vocês em sala, O Príncipe já foi um livro proibido, já esteve ali naquela lista do Índex do Vaticano. Então nós temos que fazer toda uma arquitetura para entender o quê? Que tudo que o Maquiavel coloca ali no Príncipe, todo o seu pensamento tem por objetivo o bem do Estado, o bem da Itália, né, da sua pátria. Então, quando ele afirma no capítulo 18 que caso isso seja desfavorável, você não deva cumprir com a palavra, ele está com um objetivo final, o bem do Estado. Quando ele diz que é melhor você ter aparentar ter uma qualidade do que ter essa qualidade, ele também está indo no mesmo caminho. Então, a interpretação do Maquiavel parte do final, ou seja, que ele tinha, por fim, uma Itália forte, uma Itália unificada, um país que não ficasse à mercê de outras nações. Para isso, teria que rever toda a forma de governança que até então existia. Por quê? Porque para o Maquiavel foi seguindo essa linha de governante, aquele escolhido por Deus, aquele nobre, que a Itália chegou ali à beira da ruína que o Maquiavel estava descrevendo ali em sua obra. Beleza, galera? Aguardo vocês até a próxima. Abraço!